pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um Epimania, um dos podcasts aqui do Campo Grande News, né? Toda semana a gente traz um assunto, né, para falar sobre epidemias e manias, né? As coisas que são atuais e que as pessoas estão falando e que a gente consegue aqui conversar no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que rende bastante, que é a inteligência artificial. Mas primeiro deixa eu dar um oi pra Gabi. Oi, Gabi. Oi, Lucas, tudo bem? Achei que você ia esquecer de mim hoje. Eu tava me empolgando aqui. Poxa, esse é um tema que é uma curiosidade, que me insta a minha curiosidade pessoal, né? E todo mundo, hoje em dia, é impossível fugir, né? E para falar sobre inteligência artificial, a gente convidou, né, e temos o prazer de receber, talvez um dos os maiores especialistas aqui da nossa cidade, né, e no Brasil também, né, sobre inteligência artificial, que é o Kenneth Corrêa. Tudo bem, Kenneth? Beleza, obrigado pelo convite, Lucas, tudo obrigado ótimo. Por ter vindo. Eu falo que eu sou um dos maiores especialistas, 1,96 m. Quero ver vocês encontrarem outro maior do que eu, cara. Exatamente. Tá certo. Na estatura e também no currículo, né? Só para situar, né, quem tá ouvindo a gente, ou quem tá assistindo, né? O Kenneth, ele é diretor de estratégia da agência de marketing 8020, que é uma das agências mais tradicionais aqui de Campo Grande também, né? Além de palestrante, professor da FGV e especialista em inteligência artificial, metadados e metaverso e dados também, né? Vou começar contando uma pequena história. Vai. Puxa. Eu tenho um amigo, né? Eu não tinha sido apresentado assim profundamente ao universo da inteligência artificial. Aí eu tenho um amigo que ele é da área de tecnologia. Ele se formou na Unicamp, inclusive. Ele participou daquele grupo de estudos lá que questionou a urna eletrônica. Mas naquela época não tinha esse viés. E aí ele estava com um negócio com 3 sócios. Todos de fora do Brasil. Um chinês, um canadense e um americano. E eles começaram a trabalhar com inteligência artificial. E aí, só que ele tem uma visão apocalíptica, assim. E a primeira vez que eu fui apresentado a esse universo, ele já me botou um medo gigantesco. Ele falou assim, cara, eu acho que o mundo vai acabar daqui não sei quanto tempo. A gente não tem controle sobre inteligência artificial. Esse negócio de GPT não tem regulamentação. Os estados não estão olhando para isso. E me botou um medo gigantesco. Esse negócio vai criar autonomia, o mundo vai acabar. E aí, Kenneth, em que pé tá? A gente o mundo vai acabar? E a inteligência artificial é que vai matar a gente? Essa pergunta é complicada, mas vamos lá. Não, é assim, eu acho que a gente foi criado para pensar sobre inteligência artificial por uma mistura de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme lá de 1968, Exterminador do Futuro, que é um filme lá dos anos 90. A Skynet. Né, com a Skynet. E todas as vezes, por exemplo, como no Matrix, onde tema inteligência artificial é abordado, era sempre o robô assumiu consciência própria, entendeu que por alguma razão os seres humanos não eram mais úteis e resolveu se rebelar contra todas as pessoas. Sim. O que é muito maneiro como roteiro de ficção científica. Mas eu acho que esse salto para concluir que isso vai acontecer e que vai acontecer desse jeito, eu acho que assim, ainda falta muita coisa para, se porventura um cenário desse fosse acontecer, disso dar certo. Então, por exemplo, hoje o ChatGPT, ele é uma ferramenta de uma empresa que criou um modelo de inteligência artificial. Então, só quando a pessoa fala a inteligência artificial vai acabar, eu já descredito. Porque existem vários tipos de inteligência. O que é a inteligência artificial? É tipo um deus que está sobrevoando o mundo. Não é assim, cara. É um programa de computador que está dentro de um servidor e que roda. Pô, não gostei desse programa. Desliga o computador da tomada, cara. Sabe? Então, assim, a minha visão pessoal eu acho que é legal falar isso. É bacana, é divertido. Mas, na prática, cara, a inteligência artificial tem um pezinho é muito na conspiração, né? Eu acho que tem um pezinho na conspiração também, né, cara? Mas aí tem um contragolpe. Vamos lá, claro. Porque as minhas questões eram todas em cima dessa, né? Existe, o desenvolvimento de uma IA, ela pode acontecer de forma exponencial, né? Quanto mais inteligência, se ela começar a se replicar, por exemplo. Sim. No começo eu vou viajar aqui com você. E aí ela pode arrumar formas de nós não identificarmos um jeito dela ser autônoma, por exemplo, né? Só assim, existem riscos e quais são as medidas que a gente tem que tomar nesse momento em que há muitas pesquisas, né? Em relação... Porque teve até uma carta, né? Que foi divulgada por vários CEOs famosos que falavam sobre os riscos, que pediam para desacelerar, né, as pesquisas e tudo mais. O quanto isso é concreto, assim, né? É interessante que uma das pessoas que assinou essa carta foi o Elon Musk, né?
pedindo para desacelerar o desenvolvimento das inteligências artificiais. Aí depois de 6 meses ele lançou a dele. Pode ser. Então aí você já começa a falar, o que é isso exatamente, né, cara? Mas assim, para também não ficar só na opinião do Kenneth, o Yuval Harari é o autor do livro... Homo Deus, Homo Sapiens. Eu já li os dois. É Homo Deus... Homo Sapiens. É Sapiens. Homo Sapiens, depois não, só Sapiens e o outro Homo Deus. Isso, exato. Esses 2 livros. O Yuval, ele tem certeza que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Tem certeza absoluta. Mas ele fala, de repente, usando os calçados de um autor que fala sobre sociedade. Eu acho que ele não é um cara da tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Ele é um historiador, né? Mas quando eu pego os 3 nomes vivos que mais contribuíram para a inteligência artificial hoje, dos 3... 2 acham que o mundo vai acabar com a inteligência artificial. Então, assim... uma visão de esperança nesse momento. Exato. Então, assim, cara, de novo, é um exercício filosófico no fim do dia, né? É a gente parar pra pensar. Agora, eu gosto do jeito que você perguntou. Você falou assim, Kenneth, mas que cuidado que a gente tinha que tomar. Cara, de verdade, se a inteligência artificial for vir e matar todo mundo, a gente só tem que morrer feliz, entendeu? A gente não tem influência nenhuma sobre isso. Torcer pra não doer, né? É isso, velho. A gente tem absolutamente zero sobre como que isso vai acontecer e não vai ser a gente, né? Então, assim, eu tenho trazido o seguinte olhar. As ferramentas de inteligência artificial são ferramentas que trazem produtividade, velocidade para o nosso trabalho, para que a gente precise perder menos tempo com várias tarefas repetitivas e possa focar muito mais tempo em coisas bacanas e humanas. Eu vou usar enquanto dá, entendeu? Até a inteligência artificial vir e matar todo mundo, eu vou estar aproveitando esse tempo. Vir e matar todo mundo é ótimo. Parece um pouco de paranoia, né? Eu acho que eu tento trazer até um tom meio de humor para quebrar também esse medo, essa preocupação. Porque no fim do dia, o que eu tenho visto, cara, e até vou falar do jornalista, dos profissionais, o jornalista é o que tem mais receio. O programador, os programadores também têm um pouquinho, mas os jornalistas são os que mais têm, né? Com relação a, putz, será que isso vai tomar meu trabalho e tal? Que eu acho que, assim, são discussões importantes, mas hoje, para mim, tem muito mais a ver com a gente como indivíduo, como profissional, entender que isso está disponível e usar isso ao nosso favor, de maneira que a gente, de novo, possa ser mais produtivo, fazer mais coisa com menos tempo. Então, assim, sei lá, desde que lançaram essas tecnologias do GPT, eu já escrevi. Eu tô indo pro 3º livro e lancei um documentário. Eu não teria feito isso sem a ajuda de inteligência artificial. Então, eu achei muito legal ter essas ferramentas à mão e me terem possibilitado fazer coisas que eu já queria ter feito há muito tempo e eu não estava encontrando o tempo para fazer elas, né? Acho que é importante ter, é um limite que se estabelece entre o quão aquilo é útil pra gente e o quanto é perigoso, né? Eu acho que isso que então, mas é que o perigoso não é o perigoso na microesfera. O ChatGPT não vai pegar o seu pescoço ali pelo computador e te jogar para afogar. O perigo societal, né? O perigo do nível nível sociedade, cara. E aí, de novo, eu acho que a gente tem pouco a dizer ou a fazer ou a influenciar isso, sabe? Por mais que as pessoas queiram falar que a gente tá empoderado e tal, no fim do dia a gente não tá, cara. Do ponto de vista bélico é o que a China e os Estados Unidos decidirem. A gente só vai ficar assistindo e, como você falou muito bem, torcer para não doer. Então eu acho que do nível individual não tem esse risco e não tem essa ameaça. E também acho que não vai ser na nossa geração, acho que demora um pouco ainda. Será, cara? Você acha? Nossa. Um período de quanto tempo? Em relação ao que você fala? A catástrofe? Se chegar os robôs matarem a gente. Eu sei, mas é porque assim, é que esse seu argumento é sacanagem, né? Tipo assim, deixa pros filhos, meu. né? Exato, né? Pô, deixa pros netos, sei lá. Eu não Mas sei. é porque tem muita coisa boa também, entendeu? E aí, tipo assim, sei lá, será que a gente vai vendo as coisas boas e as coisas ruins vão passando por baixo, assim, sei lá. Então, É o que ele comentou, talvez assim, se existisse uma consciência dessa inteligência artificial e ela quisesse enganar a gente, ela poderia fazer algo que fingia que era inofensivo, mas por trás, na verdade, estava com as garrinhas e... Mas assim, eu falando, eu já fico pensando, Kenneth, o que você tá falando, cara? Para, mas isso entendeu? que é a questão. Papo de maluco, uma né? inteligência artificial, ela não tem um senso moral e ético. Zero. Ela é um programa de computador que executa um comando que foi dado para ele. Ela se replica e ela é por utilidade, né? Tipo, eu tenho que fazer isso e para chegar nesse objetivo eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Só que ela pode ser muito inteligente, né? Mas eu tenho essa pergunta 100% leiga também. Tipo assim, se ela é comandada por um... Alguém programou, entendeu? Tipo assim, como que ela vai se rebelar? Tipo... Exato. É porque assim, é que essa discussão ela vai ficando mais tensa quando você começa a terceirizar a responsabilidade sobre a tomada de decisão para uma inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje, tráfego aéreo. Quem que controla o tráfego aéreo no Brasil? É um monte de cara sentado na frente de uma tela, conversando via rádio com um monte de piloto. Então, você tem 100% de ser humano no processo.
Então a gente está contando com uma moralidade embutida, com um processo seletivo desses caras, com a carga de trabalho que nem sempre é respeitada, para que os aviões não batam lá em cima um no outro. E, porra, legal. Eu acho que a gente não ouviu história de avião bater um no outro lá em cima, né? Então, aparentemente, está funcionando. Acontece. Agora, alguém poderia falar assim, cara, vamos colocar um sistema de inteligência artificial, porque a inteligência artificial consegue controlar todos os aviões, você não precisa contratar ninguém, ela vai se comunicar automaticamente com os pilotos, pegar os dados do satélite, e ela vai sempre tomar a melhor decisão do que deve acontecer. Então, você terceiriza a responsabilidade sobre uma decisão que aí sim pode ter impacto na vida das pessoas, né? Entendi. Porque quando tem um acidente aéreo, como a gente está passando por um agora, né? Tá passando as investigações para ver o que aconteceu. A gente tem uma corrida muito grande para culpar as pessoas. A gente quer saber quem que fez a cagada. Foi o fabricante, foi a companhia aérea, foi o piloto. Então, essa é uma preocupação nossa como sociedade. Agora, e se porventura for um erro da inteligência artificial? Quem que a gente vai culpar? A empresa que contratou o software? O programador que escreveu o código? Ou a gente vai culpar uma entidade chamada inteligência artificial e vai desligar ela da tomada? Começa a entrar num lugar de discussão que a gente ainda não tem as definições muito boas. A própria definição acho que daí que de nasce inteligência... a angústia, né? Tipo assim, é daí que claro, nasce a angústia. claro que sim. Não saber. Mas aí, Lucas, a gente tá na era da angústia, né? Porque a gente tá numa era, numa velocidade tão grande que as coisas acontecem, que todo mundo tá ansioso o tempo todo. E a gente nunca sabe mais. Primeiro, a gente já não sabe o que é verdade, porque as informações vêm pra gente de qualquer jeito e de qualquer fonte. Você não faz a mínima ideia no que acreditar. Começa por aí. Eu recebi uma mensagem agora há pouco. Lula está internado no Sírio-Libanês. Ele tá? Não tá. sei. Eu não sei, entendeu? não Chegou no WhatsApp Eu uma acho que mensagem, não, sem mas assinatura, sem fonte. Eu não então. sei, mas você ficou na dúvida. Pode ser que ele esteja, né? Então pronto, Isso a gente já aconteceu fica na nesse última. lugar onde é verdade ou mentira, já tá complexo. Aí a gente tá num mundo onde tem tecnologia nova, meio que todo dia tem uma novidade. Eu trabalhando com essa área de inteligência artificial é assustador. Provavelmente eu vou sair daqui, a hora que eu pegar meu celular, vai ter um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que correr atrás. Mais uma coisa para acelerar nossa angústia e nossa ansiedade, né? Então, a gente está num momento onde é muito fácil você ficar atropelado, assoberbado com um monte de coisa que estão acontecendo, né? Nossa, isso que você falou é uma coisa que bate muito em mim, assim. Não chega a atrapalhar minha vida nem nada disso, né? Mas todas as vezes que eu pensei sobre... É porque, assim, parece que existe um abismo. Eu me sinto um idiota completo, burro demais. Entre nós, meros mortais, tipo, eu sou jornalista, trabalho aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E existe uma espécie de Olimpo, assim, da tecnologia, das pessoas que trabalham com tecnologia, no Vale do Silício, na China, não sei aonde, que elas estão... O domínio tecnológico está sob a guarda-chuva delas e elas mandam no mundo, assim. Essas pesquisas todas que existem em relação à inteligência artificial. Daí, se eu penso... A minha angústia é assim... Cara, existem coisas que estão acontecendo hoje, a cada dia, que tá tão distante assim, eu mal sei usar o chat GPT. Os caras estão desenvolvendo tanta coisa nova. E eles falam assim, cara, como é que eu vou alcançar esse nível de conhecimento, né? Onde isso vai parar? Será que isso vai atrapalhar a minha vida quando? Não saber dessas coisas é foda. É muito rápido, né? Mais rápido do que a gente pode alcançar. Esse é o medo, eu acho, na verdade. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, até pra, tipo, aliviar um pouco dessa sua angústia. Não vai resolver o problema, claro que não, mas é um jeito diferente de olhar pra ele. Eu pago terapia, faço Se você pegar uma caneta Bic hoje, não tem nenhum ser humano na face da Terra capaz de produzir uma caneta Bic do zero. Não existe. Por quê? Você está falando de inúmeros componentes químicos, com vários processos diferentes, para adquirir o nível de dureza, para conseguir fazer o encaixe das peças. Você tem uma mistura de metal que vai bem na pontinha da caneta, você tem o plástico duro que vai na casca dela, você tem a tampa azul que é outro plástico diferente, e você tem a tinta, né, que fica ali, que dura bastante tempo. Cara, só numa caneta Bic, que é a coisa mais imbecil que você consegue pensar, cara, já tem tecnologia num nível, numa quantidade que a gente não consegue fazer. Por que eu tô falando isso? O cara que tá lá no Olimpo da tecnologia, desenvolvendo aquele negócio incrível, sensacional da inteligência artificial, etc, etc, ele não sabe configurar a impressora. Sacou? É porque a gente... Isso chama-se... É um viés cognitivo chamado efeito halo. Ele já vai lá, né? Tipo assim... Pensa o seguinte, cara. Quando você olha pra Lua... À noite, tem uma luz em volta da Lua. Aquilo chama halo. Ou seja, ela tem mais luz do que só o objeto, só a Lua mesmo, o satélite. Quando você vê uma pessoa que é muito hábil em alguma coisa, você tende a assumir que ela é boa em tudo. Sim. E não é isso, cara. Eles são igual você. Você é jornalista, ele é programador. Mas você vai no McDonald's, ele vai no McDonald's também lá. Ele tem um dia a dia, ele tem as dificuldades dele, tudo. Só que ele está inserido
num conjunto com outras pessoas que estão realmente construindo algo muito novo e muito diferente. Mas cada indivíduo ali não tem conhecimento do todo, cara. Se pegasse aqueles caras... É uma cooperação. E jogassem eles, imagina, coloca eles numa máquina do tempo, joga eles nos anos 50, eles não iam fazer nada, cara. Não iam saber fazer absolutamente nada. Então, só pra ficar um pouco mais light, assim. Obrigado, querido. Só pra você dormir com a cabeça na travesseira. Mas o que eu tava pensando também, a gente fica nessa ansiedade de, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, mas tem muitas coisas que podem acabar com o mundo, inclusive antes, tipo o meio ambiente, entendeu? Tipo assim... Eu acho bem mais provável um cataclisma, né, algo climático, do que um computador que saiu lá dando tiro em todo mundo, sabe? Inclusive, todo mundo fala que as pessoas tendem a achar que o mundo vai acabar por meio daquilo que elas têm mais conhecimento. Então, por exemplo, os ambientalistas tendem a achar que o mundo vai acabar por conta da questão climática. E assim eu digo do meu amigo, que é da área de tecnologia, e na concepção dele, a teoria preferida dele é que vai acabar pela IA, né? Então, assim... essa é boa, tá uma boa visão. A minha teoria de estimação. Os marceneiros acham que vai ser uma estaca de madeira, sei lá. Cada um vai levando... O cara tá assistindo muito Marvel. Os caras do Uber acham que vai vir uns carros atropelando todo mundo. Tipo, ontem eu tava vendo, por coincidência... naquele canal do Lito lá, que fala sobre aviação. Adoro. E aí foi ontem que ele falou de uma... Não, ele tava num podcast, daquele Inteligência Limitada, e ele fala sobre como a aviação já tá... A pesquisa de utilização de IA na aviação é bastante avançada já, né? Só que, assim, existe um mercado que também... isso tem que ser usado com parcimônia, né? Porque você não vai chegar e botar um avião que já vai viajar por inteligência artificial, né? E aí ele tava falando de um modelo que é criado assim, existe um piloto, mas existe um sistema de segurança de IA. Então, caso aconteça alguma coisa, a IA assume o controle do avião. Eu acho que, assim, cabe a nós, né, colocar esses limites de como isso vai avançar, né? Isso, cara, porque a gente fica achando, de novo, que existe a inteligência artificial, e no fim do dia é isso, cara. As pessoas da Boeing, da Airbus, vão desenvolver um software que vai ser testado, implementado, que se porventura ele der problema... né, a nível até de causar algum acidente, imagina, até um acidente com fatalidade, cara, isso vai comprometer aquela empresa, então ela vai ter um cuidado muito grande antes de fazer uma coisa dessa. Então eu prefiro acreditar que a gente vai caminhar nesse sentido. As pessoas dentro das empresas vão abraçando as tecnologias, vão se sentindo confortáveis para terceirizar a responsabilidade sobre essas decisões, sobre o dia a dia, porque de fato, gente, tem coisa que o computador faz muito melhor do que as pessoas. E tá tudo bem, a gente continua sendo pessoa e a gente continua tendo valor. Mas, por exemplo, você não fica tentando fazer conta dividindo por 3 algarismos na mão, sabe? É no verdade. papel. Aquele quadro você topa gigante, a calculadora, é uma ferramenta que ajuda o seu dia a dia e tá tudo bem, né? A calculadora não vai te matar à noite. É mais ou menos a mesma lógica com as ferramentas de IA, cara. Elas estão te ajudando pra caramba a economizar um tempo. Tipo uma calculadora te economiza. Por que você não vai usar, cara? Eu acho que, assim, tudo pode ser usado pro bem e também para pessoas pro mal, assim, eu digo, depende até da maturidade das pessoas que estão usando, tipo, eu fico pensando no sentido do chat GPT. Você, por exemplo, falou que fez um documentário, um livro que te deu tempo pra isso. Tem gente que usa pra copiar a tarefa da escola, pra colar em prova, entendeu? Tipo assim, depende de como é usado, assim, mas não é uma coisa ruim. Tudo depende de como é usado, tipo, tudo mas que é você sabe novo. que eu vi uma discussão, essa questão de usar o chat GPT na escola, que os caras se reuniram, o grupo pedagógico da escola se reuniu pra falar, gente, é o seguinte, a gente tem que mudar o nosso sistema de ensino e os formatos de avaliação, porque o pessoal tá usando o chat GPT pra responder as nossas provas. Por trás, sabe o que eu pensei? Cara, que merda, né? Precisou inventar um bendito chat GPT pro cara perceber que ele tinha que mudar o sistema de avaliação. Tá certo. Pô, cara, isso já era uma treta antes, né? Uhum. Então eu acho que também essa tecnologia estar mais democratizada, que é poder estar na mão de qualquer pessoa, vai fazer a gente como sociedade, quem está à frente dos sistemas, das empresas, das organizações, até quem legisla, ficar de olho em como melhorar o nosso sistema, como adaptar o sistema, não do ponto de vista de tecnologia, né? Melhorar como a gente se organiza como sociedade. Então, eu gostei da pressão, eu acho que é importante, porque se você olhar bem, tem pessoas em sala de aula dando a mesma aula que se dava 150 anos atrás, né? E isso é muito louco, né? Isso que você falou, com certeza o nosso sistema pedagógico precisa adaptar à tecnologia. Porque, tipo, na verdade, eu não consulto Barça, não faço mais nada. Tudo que eu quiser tá na internet. Todas as informações possíveis, né? E aí eu acho que o importante é a gente conseguir concatenar isso, né? Tipo,
fazer isso se relacionar. E eu acho uma habilidade que tem que ser colocada hoje em dia, né? Como usar, de que forma usar e tal. Você tem melhores maneiras, você pode aprender a usar, mas imagina que legal se a escola tivesse preocupada em ensinar os alunos a usar, ao invés de bloquear o uso. Sabe? É o incentivo errado. É inevitável. Não é. A Igual tecnologia foi é com o inevitável. celular, igual foi com a internet. Mas Na minha vida, eu acompanhei pelo menos essas duas coisas. Né? Mas, Kenneth, eu vou te Fala fazer aí, outra provocação. Por favor, por favor. Que é assim, a gente está aqui falando de instituições e estados meio que do ocidente democrático, que gosta, que tem apreço às regras e que vai usar a IA certinho e tudo mais. Você Ainda... tá falando do Brasil? Não. Não, é que fala uma parte de apreço às regras que eu acho que os europeus são muito, assim, mas no Brasil... Não, assim, eu acho que, embora nós tenhamos as nossas distorções, o Brasil ainda, pra mim, é um país democrático. Tá legal. E a não, América- assim, eu tava me referindo mais à parte do apego às regras. Ah, sim, daí não. aqui no mas- Brasil. Jeitinho brasileiro. Isso que eu tava pensando. Mas, assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, se um estado terrorista Sim, qualquer, sim. ele pode ter acesso à tecnologia do IA. Essa Não, intenção já tem faz horas. já tem, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Coreia do Norte, eu vou usar o exemplo Claro. de algum país Cara, da Arábia. se eles não tiverem usando inteligência artificial... Não, dizem que eles usam para dar, eles dão pequenos golpes mundo afora para conseguir se financiar e tudo Eu já mais, né? imaginei eles Não, fazendo eles todos usam. os nossos aviões baterem um no outro. Então, tem estados Agora você entendeu a Ah, preocupação? só que a Coreia do Norte ainda tem uma limitação de se financiar. Assim, a China é um país, uma potência econômica, só que é um país muito fechado. Então a gente não sabe até que ponto eles estão usando, né? O meu ponto é o seguinte, assim, me pega muito também o quão os estados, né? Os estados-nações podem usar a inteligência artificial. Não, só pra sabe? você que ter uma fim? ideia, só pra você saber. A Coreia do Norte é cliente da Microsoft. Eles têm o Windows lá. Eles têm o Windows? Tem. Nossa. Então, o ponto sobre esse exemplo bobo é dizer, cara, tudo que a gente tem de ferramental de trabalho, eles também têm, cara. A diferença, sim, a internet deles é restrita às pessoas que podem ter acesso. Então, a população não pode. Mas ali o partido, Sim. todos utilizam, estão conectados, estão plugados, estão sabendo o que está acontecendo no planeta. Então, a IA é mais uma pro pacote, sabe? Ela é Então, mais uma tecnologia que, sim, está disponível para eles e não, nós não temos como impedir. Sim, Não verdade. há como, porque a OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT, é uma empresa privada. O Google é uma empresa privada. Agora a Meta, mesmo sendo uma empresa privada, o modelo de IA dela, ele é código-fonte aberto. Ele é disponível para download. Você pode pegar do seu celular daí agora a e pessoa fazer pode ir download. lá e olhar. Faz sim, o que você quiser. Usou, cara. Baixou uma vez, não tem mais como você cancelar. Porque o ChatGPT, você ainda pode tirar o servidor da OpenAI da tomada, o app não vai funcionar, cara. Ele precisa da internet. Mas com esse da Meta, cara, não tem essa barreira. Fez o download, você pode usar um computador offline desconectado da rede pro resto da sua vida. Então, e daí quando a gente fala assim numa certa regulamentação global do uso de IA, Sim. para nessa questão, né? Tipo, não dá pra É super regulamentar difícil, globalmente nada. É a mesma lógica Nada. de internet, né? Quando apareceu Exato, a internet, as pessoas exato. queriam regulamentar a internet. Depois que a galera entendeu, em algum momento, e eu espero que com a IA isso aconteça mais rápido, que a internet era só mais uma camada. Então, continua sendo proibido mentir, continua sendo proibido falar algo de uma pessoa que a pessoa não fez. Os crimes já existiam no código da Constituição. Né? A internet foi só uma camada para amplificar, para dar volume e para dar força para isso. A inteligência artificial é a mesma coisa. Se você estiver usando, por exemplo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições municipais de 2024, regulamentou que não pode usar deepfake simulando outro candidato que esteja concorrendo. Se isso acontecer e ficar comprovado que foi um candidato que fez, ele perde o direito de se eleger. Então, esse é um exemplo de regulamentação super legal. E de que aviso tá também que está focado. sendo usado IA, né? Você tem que ter um aviso. É. Propagandas que usam IA também precisam avisar, E né? também não pode ter sistema de inteligência artificial que fala proativamente com o eleitor. Assim. Então, é legal esse tipo de regulamentação porque ela tá batendo nos crimes de aplicação, os crimes de uso. O que as pessoas da área de tecnologia em geral brigam com a regulamentação e não querem regulamentação e tal, é porque elas não querem regulamentação que atrapalhe a pesquisa. Então, por exemplo, na Europa, você desenvolver... Agora, eles aprovaram agora no meio do ano. Para você desenvolver um novo modelo de inteligência artificial, você precisa de uma autorização do governo. Agora, cara, imagina você tá lá em Portugal. Portugal tem um sistema burocrático parecido com o nosso. Sim. Entre judiciário, cartorário. Imagina você esperando a moça do cartório
carimbar o documento para você lançar o seu loucura. modelo de inteligência artificial. Tecnologia. Então, aí começa a incomodar um pouquinho, não porque o pessoal da tecnologia tem que ter carta branca, não é essa a minha proposta. Mas na parte de desenvolver a tecnologia, de aprender sobre ela, de enxergar valor, isso trouxe à Europa essa regulamentação, e aí sim a Europa é um pessoal que gosta de seguir regras. Trouxe eles para Dark Ages, né? Para era medieval, cara. Eles realmente não estão mais competitivos, cara. Não são competitivos. Vai ficar a China, vai ficar os Estados Unidos. Sim. E acho que Israel também está um pouquinho nessa fronte. Então, isso que eu acho que é a parte mais delicada. Agora, regulamentar a aplicação, aí tem que fazer, claro que tem, cara. Continua sendo proibido todas as coisas que já eram proibidas. Não pode matar, não pode falar mal, não pode... Tudo isso continua sendo proibido. Tipo, o comportamento das pessoas, né? Assim, é porque eu acho que, assim, envolve muito dinheiro também, né? Tecnologia envolve muito dinheiro. Então, sempre que envolve muito dinheiro, a gente cria sei lá, alguma coisa contra, entendeu? Tipo, a gente tem medo mesmo, assim. Só que eu acho que é inevitável. Tipo, o ponto de ficar vendo as coisas ruins e achando que vai acabar tudo é inevitável. A gente não vai parar a tecnologia, assim. Ninguém vai parar a tecnologia. O avanço da tecnologia, ele é inevitável, realmente. Mas eu acho que o ponto que a gente colocou, assim, que... E eu acho difícil, inclusive, né? Essa é a coisa que é mais difícil. Os estados não conseguem acompanhar e regulamentar as tecnologias na medida em que elas avançam. Eu acho que é impossível, assim. Vai ser sempre... A que se destaca, talvez eles se concentrem, mas ali... Desenquadrou? Mas coloca... Obrigado, Thiago. Mas sabe o que eu queria perguntar? Eu queria, assim... Como é que se desenvolve uma inteligência artificial, assim? Uma pergunta básica, assim. Claro. O que é preciso? Precisa de trigo, arroz? Cara, que é? Se você me der um computador, pode ser um computador com Linux, pode ser um computador Mac, e você me der uma planilha de Excel com dados, eu desenvolvo um sistema de inteligência artificial. Você está falando você mesmo? Eu mesmo, do computador. Então, um sistema de inteligência artificial, ele tenta replicar tarefas que o ser humano desenvolvia. Só que ele consegue fazer isso usando a potência do computador. Então, por exemplo, para analisar dados históricos, o primeiro modelo desse que eu fiz foi aqui em Campo Grande. Você já desenvolveu alguns modelos de inteligência mas comportados. Eu não fiz nada parecido com o ChatGPT. Eu fiz coisas locais. O primeiro sistema que eu desenvolvi, eu estava até procurando os arquivos, porque eu sou o rei do backup, eu tenho cópia de tudo. Então, eu acho que foi em 99. Então, 26... Porque inteligência artificial não é um negócio novo. Então, eu ia perguntar, na planilha do Excel, quando você programa pra, tipo assim, você colocou uma coisa no A e outra coisa no X e o resultado, isso é inteligência artificial? Não, aí não é inteligência artificial. O que eu fiz lá na época foi o seguinte, eu tinha um histórico... eu tinha um histórico de... É porque eu preciso de dados. Inteligência artificial só existe e prospera num ambiente onde a gente tem dados. Por isso que eu usei o exemplo da planilha do Excel. O que eu fiz lá pra trás, em 99? Eu peguei o histórico de compradores de terrenos na cidade de Campo Grande, separados por bairro, tipo de terreno que comprou, valor que pagou e inadimplência. Aí eu abasteci isso para um algoritmo, para um pedacinho de código, e falei, cara, eu queria que você identificasse qual é a influência de cada um desses fatores para a probabilidade do cara se tornar inadimplente. Aí eu analisei aquele histórico de dados, eram dezenas de milhares de compradores, e criei um modelo de inteligência artificial que a gente chama de um modelo preditivo. Então, chegava um cliente novo, eu digitava os dados dele. Mora em tal bairro, gênero, remuneração comprovada, tará. Ele me falava 30% de chance de ser inadimplente. Aí eu escolhia se eu vendia ou não o imóvel para ele. Então, isso é inteligência artificial. Mas isso é velho. Pra você ter uma ideia, o conceito é de 1956. Nossa. Imagina que loucura. Falta pouquinho para fazer 70 anos. Então, isso é assim. Agora, em 2022 teve uma coisa nova. Aí é diferente mesmo, que é o lançamento do ChatGPT, é o marco que a gente usa, que são esses modelos que criam texto. Porque quando o ChatGPT está respondendo para você, ele não é igual você falou da enciclopédia Barça, vou falar enciclopédia porque nem todo mundo sabe o que né? Era o que a gente usava para pesquisar informação antes da internet, ou mesmo a Wikipédia, que seria a versão da enciclopédia Barça online. O ChatGPT, quando ele responde uma pergunta para você, ele está criando aquela resposta na hora. Ele escolhe as palavras de acordo com a pergunta que você fez. Tem gente que quer perguntar pro ChatGPT se o Palmeiras tem Mundial. Dependendo de como você perguntar, ele vai responder que sim ou que não. Porque o ChatGPT não tem compromisso com a verdade. E tem, pessoal. O ChatGPT não tem ética, o ChatGPT não tem valores, não tem o que o jornalista faz no jornalismo responsável de checar as fontes, de procurar o contraditório.
O ChatGPT simplesmente procura elaborar uma resposta proporcional à pergunta que foi feita a ele. Entendeu? E imagino que daí o trabalho empenhado no desenvolvimento de uma inteligência que nem o ChatGPT, daí é gigantesco, né? Deve ser uma coisa assim... Cara, gigantesca. Primeiro né? que os caras. Primeiro assim, eles tiveram que ter a ideia, né? Só ter a ideia já é uma coisa difícil de mensurar o valor disso. Mas tiveram a ideia. Aí eles rodaram o primeiro modelo, GPT-1, depois o 2, depois o 3, tá no 4 hoje em dia. O GPT-4, eles gastaram 120 milhões de dólares de servidor. Eles pagaram lá para a Microsoft 120 milhões de dólares rodando o modelo. Igual o modelo que eu fiz para analisar aqueles compradores, só que eles fizeram isso numa escala. Cara, 120 milhões de dólares são tipo 600 e poucos milhões de reais, cara. É quase $1 bilhão. Então, é uma quantia de dinheiro que nunca antes a gente teve empresas que tinham isso disponível. Só que agora você está falando de uma época onde as empresas não valem mais bilhões de dólares. Elas valem trilhões. Nossa. Então, elas têm dinheiro para fazer, né? Apple tá entrando no jogo, a Amazon tá no Todas jogo. as grandes de tecnologia estão entrando, né? Todas de alguma maneira. A Apple vai, em setembro de 2024, anunciar o novo iPhone, como eles fazem todo ano em setembro. A grande expectativa é o que vai vir de inteligência artificial no iPhone novo. Teve uns vazamentos até. Então, essa é uma expectativa grande do mercado. E o quanto vai custar esse negócio, pelo amor de Deus? Vai ser com certeza muito mais caro do que o modelo anterior. Já é possível usar IA para desenvolver IA para desenvolver IA? Com certeza. Porque a IA, ela fala em vários idiomas, né? Então você pensa português, espanhol, inglês. Mas as linguagens de programação também são idiomas, né? Então ela também fala na linguagem programação. Sim. Você quer escrever em C, você quer escrever em Java, você quer escrever em Python. A IA escreve esse código. E é muito prático, inclusive para quem é programador, que eu falei que os jornalistas são um pouco reativos. Os programadores também. Eu super recomendo quem estiver assistindo a gente aqui que for programador experimentar usar a IA para escrever o código. Ele usava que acelera o processo. Você não precisa ficar perdendo tempo. Vocês já viram programação, tem uma exclamação, uma interrogação, uma vírgula, uma aspas. Essa parte toda, a IA cuida para você. Você pode ficar focado em como que esse sistema vai interagir com o usuário, como que ele pode ser um sistema mais otimizado para velocidade e não perder tempo com será que eu ponho aqui uma vírgula ou uma aspa, sabe? Esse negócio das profissões eu acho muito louco, assim, porque muitas profissões, muitas pessoas que exercem diversas profissões, elas acham que vão ser substituídas, né, por inteligência artificial. Ou começou por tecnologia qualquer, né, e depois quando surgiu o advento do ChatGPT, principalmente, né, a questão da IA pegou muito. Assim, no jornalismo eu vejo, né, que assim, ela pode ser usada, eu acho, para ajudar a gente a, por exemplo, correção de texto, né, como uma ferramenta auxiliar, né. Agora, realmente, a substituição, eu acho que ela fica complicada, porque a gente vai ter realmente esbarrar num campo ético-moral muito grande, assim, né, do quem está... Porque eu não vejo uma IA, assim, indo em nenhum lugar, né, apurar nada, eu não vejo ela conversando com a fulaninha e tal. Eu vejo sim ela fazendo uma matéria em cima de um boletim de ocorrência, por exemplo, que são dados que estão lá colocados, assim, uma previsão do tempo. Algumas coisas simples. Resultado de jogo, talvez, eu já vi experiências que mostram resultado de jogo, e até sair bonitinho lá. Mas assim. aí, Lucas, a briga é a seguinte, cara, e eu vou pisar num terreno delicado, vocês me avisam se eu cruzar alguma linha. Se a sua matéria o Flamengo perdeu de 4-1, o jogo foi no Maracanã, era uma quarta-feira, tinha 68 mil pessoas presentes e o dia estava com a temperatura de 17 graus, claro que o ChatGPT vai escrever essa matéria. Exato. A questão é, quem tá lendo do lado de lá quer ler o quê? A subjetividade do texto, né? Em geral, a pessoa quer um Apesar texto que traga uma informação. Aí a gente vai além, porque, tipo, as pessoas, hoje em dia, cada vez as pessoas consomem coisas menores, né? Mais eu sucinta. sei, mas Mais menor sucintas. não quer dizer que você não tenha subjetividade. Com certeza. Porque você é quem vai escolher o que contar, como contar, por onde começa e onde termina. Não, com certeza. É uma diferença muito grande. Mas é um desafio. Claro que contar uma história com menos palavras dá muito mais trabalho do que contar uma história com várias palavras. Isso eu concordo contigo. Mas eu vi um livro muito legal, só que eu nunca sei o nome em português das coisas. Mas ele tem em português, ele tem disponível. Chama Smart Brevity, que seria assim, brevidade inteligente. Ser breve de maneira inteligente. Entendi. E é um livro escrito por 3 jornalistas de redação dos Estados Unidos,
falando sobre as técnicas que eles usam para lidar com um leitor que lê cada vez menos. E é muito maneiro. Ah, legal, hein? É precisamente sobre o que a gente está falando. É muito maneiro porque eles aprenderam a duras penas como é que eles iam fazer para escolher o que cortar. Que é o que é a parte difícil da parada, né? Eu uso pra caramba o conceito deles. Inclusive, nas minhas ferramentas de IA, eu uso o conceito dele para fazer a fase final do meu texto. Então, eu já tô com a ideia, já tô elaborado, etc. No final, eu falo, agora passa para os autores do Smart Brevity. Aí eu fiz um documento com as recomendações deles, e aí ele passa o meu texto, filtra e me devolve uma versão smart e breve daquilo, sabe? Parece uma ideia futurística, mas não é. Tipo assim, é atual. É, super. Parece uma ideia, tipo, super futurística quando fala sobre isso. Não, assim. mas ó, o tempo todo que eu tô respondendo vocês, é claro que a gente conversou um pouquinho sobre o mundo acabar e tal, mas fora isso, é tudo muito prático, é tudo coisas que já dá pra fazer agora. Inclusive, esse é um grande mérito do ChatGPT, é ser fácil e ser de graça, né, cara? Sim. Porque você não tem barreira pra experimentar ou pra Na usar. versão de graça é um pouco desatualizado os dados, né, eu acho. Na verdade, os dados do ChatGPT ou do Llama, esses grandes modelos, todos são desatualizados. Porque os modelos são treinados por etapa. Ele tem que fazer o treinamento todo, esses 100 milhões de dólares, aí ele termina e ele disponibiliza. Ele não é atualizado em tempo real. Inclusive, eu sempre recomendo uma outra ferramenta, inclusive para o jornalismo bem melhor do que o ChatGPT, que é o Perplexity. Porque o Perplexity, antes dele trazer a resposta para você, ele faz uma busca no Google. Então ele já vai te trazer uma resposta com os dados efetivamente atualizados. Se você pergunta para o ChatGPT sobre os resultados das Olimpíadas, quem ganhou tal medalha, ele não sabe. Porque ele foi treinado antes das Olimpíadas. Agora, no Perplexity, ele vai fazer a busca nos dados das Olimpíadas, e aí os dados que ele vai trazer são das matérias de jornais, de outros sites, e aí ele vai trazer o resumo para você, à la ChatGPT, né? E você acha, assim, que a gente... a inteligência artificial, ela é democratizada, assim? Você acha que as pessoas conseguem... Por que eu quero perguntar, assim, né? Porque a gente vive num país muito desigual e tal, e temos desigualdade aqui em Campo Grande também, como em qualquer lugar do Brasil. Mas, assim, apesar de mesmo pessoas mais pobres, a IA fazendo parte da vida delas de uma forma pequena ou maior, não sei, elas não têm muita consciência disso, né? Eu acho que é importante, além da utilização, a pessoa ter consciência do que tá sendo usado, né? Você acha que existe uma dificuldade de explicar para as pessoas o que é IA, a importância disso na vida delas, do que elas estão usando que tem IA? O que você acha disso? Com certeza. Bom, primeiro que eu concordo com você que a gente tem um problema de desigualdade. Então, sobre a IA ser democrática ou não, a resposta é sim e não. Sim, porque ela é gratuita, mas ela precisa de um smartphone. Não é todo mundo que tem um smartphone. Então, se eu for olhar no nível de exclusão, existe uma camada da sociedade que não tem acesso a smartphone. Sim. Por consequência, não tem acesso ao ChatGPT. Agora, ao mesmo tempo, o fato dela ser gratuita e poder ser baixada em praticamente qualquer smartphone do mercado hoje, dá acesso a mais ou menos 4 bilhões e meio de pessoas. Então, a gente nunca teve uma tecnologia tão democrática. Sim. Né? Não tem 4 bilhões e meio de TVs no mundo, entendeu? Sim. Tô falando que é mais do que TV. Então, eu acho que ele tem esse potencial dentro das pessoas que têm algum acesso à tecnologia, o ChatGPT chegar. Agora, sobre essa parte que você traz de ter cabeça e saber usar e ter consciência sobre o uso, aí, sem dúvida, é algo que a gente vai ter que ensinar, a sociedade vai ter que aprender sobre, né, cara? Mas como tudo que é novo, assim. Como tudo que é novo. Tipo assim, sei lá, o nosso primeiro episódio foi sobre redes sociais e a conversa é diferente, né? Mas mais ou menos a mesma. Tipo, vão ter coisas muito ruins, mas tudo novo que chegar, as pessoas vão ter que aprender a usar, a gente vai ter que regularizar do zero. Exatamente. Mas a IA tem essa questão que eu volto no início da minha Cara, conversa. você odeia a IA, Lucas? Não, que Não, ela é ele tá com medo, inteligente. Que ela é inteligente, ela assim... Então, mas esse que eu acho que é o ponto. Começa a usar mais, porque você vai perceber que essa inteligência tem um limite muito rápido, cara. Ela é inteligente? Não, cara. Ela parece inteligente. Isso é muito importante você diferenciar na tua cabeça. Não, assim, eu não quero ser colocado num lugar que eu sou contra a inteligência artificial. Eu só quero ser... Assim, meu ponto de vista é realmente do cuidado, né? Do cuidado, porque diferente de uma outra tecnologia, ela é inteligência artificial porque ela substitui de alguma forma alguma habilidade humana. Ela tem né? uma certa independência. E ela vai ser desenvolvida ao longo do tempo, né? E é só essa questão que eu coloco, do cuidado do quão isso vai ser desenvolvido
pra que a gente não tenha nenhum tipo de problema, assim, né? Mas, assim, é só uma questão muito pessoal, Não, assim. eu entendo, mas é que a gente vai ter problemas gerados por isso. Com Vamos ter. E aí, certeza. Já está tendo. Já está tendo. E a dois Quer uma malucos, história de terror? Quer uma história de terror? Ah, quero. Vamos lá. Uma artista ilustradora, trabalha pra Pixar e pra Disney vida inteira. Ela fez um portfólio no Behance. Behance é um site que o pessoal de arte cria, coloca lá suas imagens. Ela disponibilizou 46 imagens que ela tinha criado nessa plataforma, porque é assim que ela é contratada. Quando alguém fala, precisamos de uma ilustradora para fazer a nova animação da Pixar, procuram por ali. Bom, um cara, um usuário anônimo de uma rede social que é o Reddit, entrou lá e criou o nome dela é Holly. Holly Generator. Então ele pegou as 46 imagens dela, criou um gerador de imagens onde você vai lá e escreve: quero que você faça agora o Homem de Ferro. Ele faz a animação do Homem de Ferro. Quero que você faça o Matrix. Ele faz a animação do Neo. Quero que você faça o Simulador do Futuro. Ele faz... Ou seja, você consegue gerar uma arte original com os traços dela. Bom, quando tinha mais ou menos umas... E o cara colocou um contador de quantidade de imagens geradas. Quando tinha mais ou menos umas 5.000 imagens, um amigo da Holly viu. Falou: olha que legal, cara. A Holly criou um gerador, que bacana. Mandou uma mensagem pra ela: oi, Holly, adorei seu gerador. Inclusive, acabei de criar aqui uma imagem do Homem-Aranha. Aí a Holly falou: oi? Hã? Eu não fazia ideia. Holly Generator, você fez. Falou: não sei nem o que é isso. Aí ela foi atrás, cavou, falou com o desenvolvedor. Ele chegou no usuário anônimo, mandou uma mensagem privada, o cara respondeu. Falou: oi, tudo bem? Olha, eu sou a Holly, eu vi que você criou esse Holly Generator, eu me senti um pouco desconfortável. Isso aqui é o meu ganha-pão, é assim que eu pago minhas contas. E você acabou fazendo sem minha autorização. Queria te pedir pra você tirar do ar. Aí ele falou: não. Aí tá com 1 milhão de imagens geradas até agora. E não tem muito o que fazer. Não tem o que ela pode fazer, não tem tem lei nada. pra isso. Porque a imagem do Homem-Aranha que foi gerada, não foi ela que desenhou. Mas ao mesmo tempo, o aprendizado para desenhar o Homem-Aranha daquele jeito foi feito em cima de imagens que ela fez. A ferramenta leva o nome dela. Então a gente está no momento... Lembra que eu brinquei mais cedo sobre as escolas serem pressionadas pelo ChatGPT? O nosso sistema legal está sendo pressionado pelo ChatGPT. O New York Times, junto com mais 28 veículos americanos e globais, entraram com um processo contra o OpenAI para dizer o seguinte: olha, vocês foram treinados em cima das matérias do New York Times e do Campo Grande News. Só que o Campo Grande News não ganhou nada em troca de ter oferecido esses textos. E vocês seguem vendendo o modelo de vocês. A partir de agora, se vocês quiserem treinar novos modelos, vocês vão ter que nos pagar. Aí a OpenAI falou: beleza, eu vou pagar. Foi lá e fez um acordo com o New York Times e pagou. Só que é o seguinte, ele continua com o aprendizado dos textos anteriores, os quais ele não pagou. Então, essa ação ela está em andamento, ela é de dezembro de 23. Esse assunto ainda está em pauta, ele ainda está para ser definido. Ninguém tem a resposta. O Yuval Harari não tem a resposta. Os caras pesquisadores de IA não têm a resposta. É um campo normativo, assim, de leis e regras que é meio nebuloso ainda, né? Super nebuloso. A gente vai aprender a hora que der errado. A gente vai ter que então, fazer mas alguma isso, coisa dá sobre. errado aqui no caso, dá errado no outro. O governo do estado aqui usa... O governo do estado e outras prefeituras e governos usam bastante IA também, né? Usam, claro, cara. Tudo onde você tem uma massa grande de dados, a inteligência artificial já está atuando. Só que aí não é a lá ChatGPT, sabe? É mais parecido com aquele primeiro exemplo que eu dei de análise de crédito, né? Então, um que eu sei aqui, o IMASU, que cuida da parte ambiental, pega fotos de satélite do estado inteiro, do território total do estado, e aí eles tiram uma foto hoje e pegam uma foto de 3 meses atrás e comparam. Aí eles veem se a galera tá desmatando. Então eles conseguem, com o sistema de IA, identificar desmatamento. Aí o fiscal do governo vai lá no lugar que foi desmatado, já certeiro, né? Sim. Já tendo a imagem para ver o que aconteceu. Então você vai falar usa pra caramba. Não, pode falar. Não, eu ia encerrar. Pode encerrar, então. Bom, eu queria agradecer demais, Kenneth, a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado por ter dado essa aula pra gente, né? Desculpa se eu fui muito pessimista. Não, eu tô tranquilo, cara. Eu tô ganhando dinheiro com inteligência artificial e você tá chupando o dedo. Simples assim, entendeu? É você que escolhe. Eu tô mesmo. Não, mas eu gosto de fazer... crise climática. Eu gosto de fazer essa brincadeira, que é, na verdade, você não precisa me pedir desculpa e nem concordar comigo, porque eu também não sou advogado da inteligência artificial, né? Não tô defendendo eles. Sim. É só que eu achei uma ferramenta maneiríssima que pra mim tá gerando um valor incrível, pô, quero mais. Onde é que se inscreve? Não, eu também quero, ó. Eu tô aqui, eu quero deixar claro pra todo mundo. Usem inteligência artificial com cuidado, tá?
Mas fica só um cuidado, fica só um aviso, um disclaimer para as pessoas. Obrigado, Gabi. Obrigado, Lucas. Obrigado, Kenneth, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu adorei. Valeu pelo papo, galera. Bom, gente, até a próxima. Nos acompanhe no Campo Grande News, nas nossas redes sociais. Os cortes depois vão sair. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Valeu.